Eu sou o Roberto Coelho. Nós estamos em Conhecendo São Paulo, fase 3, na nossa aula número 4. E hoje nós vamos falar sobre ícones da cidade de São Paulo. Vamos lá? Como um diamante bruto, o concreto é lapidado e faz da cidade um repositório de tesouros de criatividade humana. Um dos maiores do mundo, diga-se de passagem, né? Alguns dos maiores nomes da arquitetura brasileira talharam pérolas de seu portfólio na cidade de São Paulo. Oscar Niemeyer, Rino Levi, Lina Bobardi, Paulo Mendes de Rocha, não é? Ramos de Azevedo e tantos outros que provaram com a prancheta na mão que, para se orientar ruas da maior metrópole do país, talvez seja melhor dispensar o mapa e carregar uma enciclopédia de história da arte para que a gente entenda tudo isso. Hoje, em uma cidade onde os espaços estão cada vez mais escassos, os arquitetos se recusam a aceitar as poucas áreas livres como verdade. Um terreno grande ou pequeno dão continuidade a essa tradição paulistana de aproveitar cada pedaço, cada espaço da melhor forma. Tradição paulistana, construindo edifícios que vêm se tornando os novos ícones de uma cidade tão diversa nas suas origens, pessoas, culturas, quanto nas formas arquitetônicas que ela tem. O sucesso dessa revitalização do centro de São Paulo dá forma a essa convivência perfeita entre prédios de outras épocas e construções de novos tempos. Vamos lá, vamos aprender alguma coisinha sobre esses ícones que a gente tem aqui na cidade de São Paulo, né? A Torre Bela Vista, por exemplo, vem para inaugurar uma era de ouro no novo centro. A menos de 10 minutos a pé da Estação da Sé e do Anhangabaú, do metrô, esse empreendimento residencial com 135 metros de altura será um dos mais altos da região. Imagine o visual. O topo, com elementos trabalhados em vidro, iluminação especial, vai constituir uma referência na paisagem dia e noite da cidade de São Paulo. Olha aí, no ritmo da inovação combinada, a tradição arquitetônica, a Torre Bela Vista, entra para uma galeria expoente que vale a pena relembrar. Prédios que saíram do portfólio de suas construtoras para personalidade e cartões postais da cidade de São Paulo. Vamos lembrar alguns? Vamos lá. Edifício Martinelli, localizado ali no triângulo formado da Rua São Bento, Avenida São João, Rua Líbero Badaró, o edifício leva o nome de seu idealizador, o italiano Giuseppe Martinelli. Este marco arquitetônico da cidade de São Paulo foi construído ali em 1934. Tem 105 metros de altura, foi o mais alto do Brasil durante 13 anos. Vale a pena visitar, vale a pena conhecer. Bom, o edifício Altino Arantes já foi conhecido como edifício Banespa, para quem lembra do Banespa. Atualmente todos o conhecem como Farol Santander, que promete relembrar o passado, marcar o presente, iluminar o futuro, né? Além do mirante 360 graus, com café na cobertura, bom café, mantém exposições frequentes em diversos andares. São 160 metros de altura, distribuídos em um projeto que recebeu retoques para lembrar o Empire State Building de Nova York. O nome Altino Arantes foi uma homenagem ao primeiro presidente do extinto Banco de São Paulo, ou Banespa. Sabia disso? Pois é. Outro edifício interessante da cidade de São Paulo é o edifício Itália. Pouca gente sabe, mas seu nome oficial é Círculo Italiano, inaugurado em 1965. Não apenas se tornou um marco na cidade, como figura no patrimônio histórico, por ser um dos maiores exemplos da arquitetura verticalizada brasileira. Na cobertura, o restaurante do Terraço Itália se tornou um ponto turístico. Ao todo, são 165 metros de altura, 19 elevadores, 46 andares. Vale a pena ir ao mirante do restaurante e dar uma olhada
para a cidade de São Paulo? Ali perto, nós temos o edifício Copan. Nos anos de 1950, em um cenário de novas indústrias e crescimento acelerado da cidade, surge um projeto do edifício Copan, assinado então pelo Oscar Niemeyer. Na época, São Paulo adotou o paradigma de verticalização americana, que liberava o gabarito máximo dos edifícios, né? O projeto, que ainda previa a construção de um hotel, restringiu ao que se conhece hoje, né? O Copan possui 1.160 apartamentos, mais de 2.000 moradores, 72 lojas e aquela forma sinuosa em S, né? Que é uma das marcas do Niemeyer. É isso aí. Edifício Germain Bruchat. Ao contrário das obras-primas que citamos até agora, esse não é um arranha-céu. O contorno de varandas assinados pelos tons rosa e pela primeira característica que chama a atenção desse projeto dos anos 30, erguido sob encomenda da condessa Germaine Bruchat, que dá nome, então, ao edifício. No início da década seguinte, foi apontado como um dos prédios mais bonitos da capital paulista. Chegou a ser transformado em hotel, recuperando um pouco do tempo do seu perfil residencial ali nos anos de 1950. Ele está ali na Avenida Casper Libero, no centro. Vale a pena dar uma olhada, tirar uma foto, apreciar. Cidade de São Paulo, essa coisa toda de tantas origens, de tantas coisas que a gente possa ver, né? Ah, sim, o Mirante do Vale. A construção na região do Vale do Anhangabaú foi realizada em 6 anos, com inauguração então em 1966. Seus 170 metros lhe valeram o título de edifício mais alto do país durante meio século. São 12 elevadores, 51 andares, L ponto e uma monumental marca de 1.028 salas comerciais. Uau! Um dos endereços mais visitados por moradores e turistas na capital paulista, devido à sua extensa área verde, o Parque do Ibirapuera pode ser entendido também como uma espécie de museu a céu aberto dedicado a Oscar Niemeyer, Roberto Burle Marx, na sua parte de plantas, né? Isso porque o endereço concentra 5 edifícios culturais que levam a assinatura do arquiteto Niemeyer e exaltam formas orgânicas executadas em concreto armado que marcam sua produção. São eles o Museu Afro-Brasileiro, a OCA, o Auditório, o Pavilhão de Culturas Brasileiras, o Pavilhão da Bienal, o Museu de Arte Moderna, que está ali colocado. Contratado em 1951 pelo governo de São Paulo, o projeto foi inaugurado em meados de 1954, 7 meses após o aniversário de 400 anos da capital, e contempla hoje uma área de 1,5 milhões de metros quadrados e 27 mil metros quadrados de área construída. Gente, quem não conhece, quem nunca foi, deve conhecer o Parque do Ibirapuera. Fantástico, né? Vamos lá, claro, conhecidíssimo, né? Cartão postal da cidade de São Paulo, o prédio do MASP. O prédio que há meio século é um dos maiores centros culturais brasileiros e obra da arquiteta ítalo-brasileira Lina Bobardi. Além de ser um dos mais famosos exemplares do modernismo nacional. Aquelas vigas foram uma solução bastante engenhosa. Vencer aquele vão exigiu um cálculo especial e um material de resistência para manter em pé. Então, o Ricardo Otaki, na ocasião do aniversário de 50 anos do edifício, comentou isso, não é? Uma das curiosidades é que a icônica cor vermelha nas vigas, né? A pintura é, na realidade, um revestimento que evita o desgaste do prédio. Sabia disso? Um dos maiores cartões postais de São Paulo, o prédio do MASP, se tornou um ponto de encontro a partir do vão livre, e que tem vista, né, para a Avenida 9 de Julho. A democratização do local vem também de uma outra ideia da Lina Bobardi, esta para o espaço expositivo. Grandes áreas abertas fazem com que os quadros saiam das paredes, flutuem em seus cavaletes de vidro,
desenvolvidos pela própria arquiteta, que estavam presentes ali em 1968 e foram retomados atualmente aqui em 2015. Vale a visita, vale a foto, vale o Belvedere, que deveria ser mantido e assim o foi, e vale então uma visitinha ali no Parque Trianon também, tá bom? A Casa de Vidro. A densa vegetação presente no lote de número 200 da Rua General Amério de Moura, ali na Vila Tramontano, pode até disfarçar a importância dele para os mais desavisados, mas basta um olhar um pouco mais atento para se dar conta de que ele guarda uma joia da arquitetura brasileira, a famosa Casa de Vidro. Também assinada pela Lina Bobardi. A famosa construção data da década de 1950 e é um outro ícone do modernismo brasileiro. Tirando partido do desnível natural do terreno, a implantação da área social do imóvel sob pilotis de aço preenchidos com concreto faz com que ela pareça flutuar. Sensação potencializada pelos grandes janelões em vidro que servem de fechamento em espaço em forma de U, não é? Residência da arquiteta e de seu marido, Pietro Bardi, até os anos de 1990, quando então faleceram. A história da casa se confunde com a obra e a vida do casal, que fazia dela um ponto de encontro de intelectuais da época. Atualmente, o imóvel abriga a sede do Instituto Lina Bobardi e Pietro Maria Bardi, que tem, então, por objetivo promover o estudo, a pesquisa nas áreas de arquitetura, de design, de urbanismo, arte popular brasileira. Gente, imperdível essa visita. Então, tem que estar lá, tem que ver, tem que conhecer, pelo menos para comentar, né? Um outro prédio muito interessante é o Sesc Pompeia, outra obra da Lina Bobardi, na capital. O brutalismo do prédio que abriga o Sesc Pompeia é, na verdade, parte do projeto, não é? Da antiga fábrica de tambores que funcionava ali no local. O prédio foi inaugurado em 1982 e traz 2 prédios, ligados por 8 passarelas de 25 metros, feitos em concreto armado e que recebem atividades esportivas naquele complexo. Já as casas onde antes funcionava a fábrica recebem áreas de convivência, cursos, exposições, shows, gastronomia. A obra também inclui todo um mobiliário do Sesc, que na época foi tido como revolucionário. Atualmente, mais de 5.000 pessoas circulam naquele ambiente e recebe alguma coisa em ponto de 1,5 milhão de pessoas por ano. O prédio é patrimônio cultural, protegido pelo Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional, desde 2015, tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental da cidade de São Paulo, em 2009. Então, só por isso já vale a visita, só por isso já vale o turismo, só por isso já vale conhecer o Sesc Pompeia, não é? Vou falar de uma rua, a Avenida Paulista, que é certamente o cartão postal mais famoso da cidade. Já coleciona muita história em seus quase 130 anos de vida, mais ou menos. Hoje o Logrador é um polo comercial e cultural da cidade e recebe mais de 1,5 milhão de pessoas por dia. Uma caminhada ao longo dos seus 3 quilômetros de avenida nunca é igual a outra caminhada. Por lá você encontra o MASP, o Museu mais importante do Hemisfério Sul, cafés, bares, restaurantes, diversos centros culturais, cinemas, parques, shoppings, livraria, quer mais o quê? Dá até para morar, né? Vamos lá para a Catedral da Sé? A construção da famosa catedral teve início ali em 1913. Com o passar do tempo, ela se tornou um dos 5 maiores centros neogóticos do mundo. Localizada no Marco Zero da cidade de São Paulo, é o símbolo da cidade, tanto por sua importância histórica quanto religiosa. A inauguração se deu em 1954, mas a catedral só ganhou seu formato definitivo em 2002. A melhor maneira de conhecer a catedral é fazendo uma visita monitorada, que inclui a ida à cripta, onde estão enterrados os bispos e arcebispos de São Paulo, além do regente Feijó, e também do cacique Tibiriçá. Vale a revista,
vale fazer essa visita guiada, vale, então, conhecer um pouco mais da sua catedral, né? Memorial da América Latina, inaugurado, então, em 1989. O projeto é do Oscar Niemeyer. O memorial é um dos maiores centros culturais e políticos da cidade de São Paulo. A famosa mão, né? É o ícone facilmente reconhecido na nossa cidade. Além de diversas exposições, o visitante pode participar de eventos variados, como shows, feiras de comida, artesanato. Todo final de semana tem, né? Então, vale a pena você visitar. E aqui também tem a sede das organizações dos Estados Americanos. Então, também é importante. Não sei se dá para passear, visitar, tem que dar uma olhada, mas vale a pena, pelo menos, fotografar, né? Um outro marco, um outro ícone da cidade de São Paulo, penso eu, opinião própria, Estação da Luz. Na época da República, que ficou conhecida como Café com Leite, a Estação da Luz, com sua arquitetura, era símbolo de poder dos paulistanos. Fundada ali em 1901, por ali chegaram muitas figuras importantes, imigrantes de origem diversas durante o século XX. Inspirada na arquitetura vitoriana de terras britânicas, sua torre é um marco inconfundível da cidade de São Paulo. O grande relógio que vê na luz é inspirado no famoso Big Ben, e a fachada nas estações de trem aos países europeus, né? Principalmente os britânicos. Afinal, ali era a São Paulo Highway. Então, você tem ali a Santos Jundiaí, você tem hoje a Estação da Luz, vale a visita, tem lá o Museu da Língua Portuguesa, vale a visita. Com certeza, um ícone da cidade de São Paulo. Outro ícone, o Teatro Municipal. O arquiteto Ramos de Azevedo e os italianos Claudio Rossi e Domiciano Rossi começaram a construção desse teatro municipal ali em 1903. E sua inauguração aconteceu 8 anos depois, em 12 de setembro de 1911. Influenciada pelo Opéra de Paris, a luxuosa construção colocou São Paulo no roteiro internacional de espetáculos mundiais. O detalhe renascentista da fachada, apenas o começo, por dentro, o visitante pode encontrar diversos adornos, como bustos, medalhões, cristais, afrescos, mármores, e aí esse jeito eclético do Ramos de Azevedo e seu escritório, que fazem do municipal um teatro sui generis. Visitas monitoradas podem ser realizadas, pode ser marcada, então vale a pena, vamos lá conhecer. Tem no seu porão hoje um café muito bom e vale a pena uma degustada, né? Tá, o viaduto do Chá, o Vale do Anhangabaú. O viaduto do Chá, primeiro viaduto construído na cidade de São Paulo, 1892, por aí, né? Leva esse nome, pois na época se encontrava próximo a extensas plantações de chá da Índia, que ficavam na parte do Vale do Anhangabaú, né? Hoje é um dos cartões postais da capital, guarda uma vista maravilhosa do Vale do Anhangabaú, espaço de ocupação, de atividades culturais, e no meio de tantas pessoas, comércio, ambulantes, né? É um passeio essencial para quem quer realmente vivenciar o centro da cidade de São Paulo, passear pelo centro, um olhar mais crítico sobre o que é essa arquitetura, o que é que ela nos guarda, né? Hoje o Anhangabaú está um pouco modificado, o Vale do Anhangabaú, mas ele já foi um bulevar muito lindo. Basta procurar aí as fotos antigas do vale para ver o quanto de beleza tinha num lugar que antes era uma chácaras, né, de chá. O Parque da Independência. O Parque da Independência tem esse nome por guardar elementos históricos importantes para a história da independência do Brasil. Tombados pelos órgãos de preservação históricas na esfera municipal, estadual e federal, lá você pode encontrar o icônico Museu do Ipiranga, ou Museu Paulista, né? Os belos jardins inspirados nos Diversares, o Monumento à Independência, a tal Casa do Grito, que fica perto de onde conta a história. Dom Pedro declarou a independência do Brasil no famoso Grito da Independência ou Morte. A casa não estava lá,
A gente pode até contar mais essa história. Mas o que, que acontece? Aquele lugar, é por ali que aconteceu a independência do Brasil. Gente, muito importante, o lugar da independência nacional. Tem que visitar. Tem muita gente que não conhece, tem muita gente que nunca foi. Puxa, que coisa estranha, né? Você mora na cidade de São Paulo e não conhece os seus lugares, né? Tá, Pinacoteca. O museu mais antigo da cidade certamente não podia faltar em uma lista de cartões postais ou de ícones da cidade de São Paulo. A Pinacoteca foi projetada pelo Ramos de Azevedo, também responsável pelo Teatro Municipal, como a gente já falou. Inaugurado anos depois, 1897, com apenas 26 obras, todas telas. Hoje o acervo conta com alguma coisa perto de 10.000 peças, que retratam a produção brasileira do século XIX até a contemporaneidade. Olha, enquanto o segundo andar abriga o acervo fixo do museu, o espaço do primeiro andar é reservado para exposições temporárias que ocorrem periodicamente. Na parte de baixo, um restaurante com café ou comidinhas excepcionais. Vai lá conhecer, vai lá comer, toma um café, conhece a Pinacoteca. Sala São Paulo. A Sala São Paulo também é um famoso ponto da cidade, né? Hoje, principalmente por suas apresentações sinfônicas e de câmara, por ser a sede da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Mas o prédio está alojado num icônico da cidade de São Paulo, que é a Estação Júlio Prestes. A Estação Júlio Prestes foi importantíssima na ideia do café, né? Criada especificamente como ponto de partida do café para o Porto de Santos. Tem algo mais paulista do que conhecer a estação? Muita gente vai à Sala São Paulo e não vai à estação. Ah, ali não é para mim. É, sim. Vale a pena conhecer, vale a pena até passear um pouco de trem. O que você acha da ideia, né? Vamos lá? Mosteiro de São Bento, com sua fachada de cair o queixo, né? A estrutura atual do Mosteiro de São Bento foi construída em 1910 até 1912 e já hospedou até o Papa Bento XVI. A construção é uma das poucas remanescentes do estilo beuronensis, movimento artístico alemão que quase foi erradicado com a Segunda Guerra Mundial. O interior também não deixa nada a desejar, né? Adornos que vão do chão ao teto e que combinam com elementos de artes egípcias, bizantinas, românicas. Gente, é deslumbrante. Vale aparecer ali na parte da manhã de domingo e assistir à missa gregoriana. Gente, imperdível. Quem não foi, vá. Quem já foi, vai de novo, né? Gente, a cidade de São Paulo tem 1 milhar de coisas para a gente conhecer, 1 milhar de coisas para se verificar, ícones que a gente pode permanecer aí falando horrores de tempos. Veja só, quando você fala de uma cidade como Paris, você logo lembra Torre Eiffel. Quando você fala de Nova York, você logo lembra da Estátua da Liberdade. Quando você fala do Rio de Janeiro, você logo lembra do Cristo Redentor. Quando você fala de São Paulo, você busca os ícones dessa cidade. Parece que em cada lugar, parece que em cada bairro, parece que em cada avenida tem uma coisa que te celebra, que te lembra, que te vê. Então, o obelisco do Ibirapuera, o Monumento dos Bandeirantes, Avenida Paulista, o centro da cidade, tanta coisa que é parte significativa da memória dessa cidade que se construiu com esses puzzles todo, com esse quebra-cabeça, onde as peças vão se encaixando e vão formando essa imensa cidade chamada São Paulo. Eu citei alguns. Eu tenho aqui um espaço de tempo para conversar com vocês. Tantos outros, não é? Vamos lá, vamos continuar conhecendo essa cidade. Vamos para a nossa última aula aí, que essa foi a nossa penúltima, e vamos conhecer essa cidade maravilhosa que chama São Paulo. Muito obrigado, até a próxima.